camarada curioso, olha só, num vídeo passado, teve uma pessoa que comentou, ali colocou na reportagem, no comentário, que é como se eu fosse o técnico falando um comentário muito superficial. O que eu vou falar é uma resposta a essa situação, primeiro, tá? Sobre o caso que eu comentei ali do código-fonte. Primeiro lugar, eu vou passar agora um laudo técnico do documento oficial que foi disponibilizado pelo Ministério da Defesa na página 5, comentando que eles não tiveram todo o documento. Eles não tiveram acesso ao todo o código-fonte do sistema, tá? Isso provando que eles deixam bem claro o que está escrito. Vou ler o que está escrito ali. É importante registrar que o TSE, não sou eu que estou falando, é o Ministério da Defesa, definiu limites do acesso ao sistema, o que dificultou a análise dos códigos-fontes conforme abaixo listado. É um documento oficial, está disponível pelo Telegram, consegue no Ministério da Defesa. Eles disponibilizaram parte desse documento, tá? Uma boa parte, tá? É das partes principais do Ministério da Defesa sobre essa situação. Isso sobre o código-fonte em primeiro lugar. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Defesa. Quer discutir, quer refutar, fale com o Ministério da Defesa. Não fale comigo, tá? Segundo ponto, sobre a situação. O que eu falei ali foi um modo genérico, um modo generalizado. Como é feita uma análise técnica pericial dentro do sistema para ver se existe vulnerabilidade. Em toda empresa, quando a empresa é acionada para fazer uma análise de segurança, se existe falha de segurança dentro da empresa ou de um sistema, primeiro, ela é emitido um documento de acordo de confidencialidade da empresa que está prestando serviço com a empresa que vai ser analisada, vai ser verificada. Quer dizer que toda e qualquer informação que eles tiverem vai ter que ser confidencial e eles não podem usar, nem utilizar, nem fazer, é só analisar. Ponto. Por quê? Eles são obrigados a receberem toda e qualquer liberdade de acesso irrestrito dentro da empresa, tá? Se é um software, eles têm que ter a empresa que está sendo analisado, o software, se existe alguma vulnerabilidade ou não, ele tem que ter acesso irrestrito ao código e ao sistema como é realizado, mediante ao contrato de confidencialidade. Só que eles têm que ter todo e qualquer acesso irrestrito ao sistema, tá? Isso daí é básico dentro de uma análise de segurança técnica de se existe de uma empresa ou de um software, tá? O técnico que vai analisar, ele tem que ser gabaritado, no mínimo tem que ter um curso técnico com experiência na área. Quando é um técnico, ou tem que ser nível técnico ou para cima, né? Ou graduado, ou pós-graduado, quanto mais graduação melhor e quanto mais experiência melhor. Nessa situação, o que vai levar muitas vezes em consideração? É a graduação? Não, é a experiência, tá? Porque tem gente que nem é formado em técnico, porém é altamente gabaritado e a experiência dele é altamente conhecida. Exemplo, não dentro do Brasil, mas isso acontece muito fora do Brasil. Muitas das pessoas que no passado foram hackers, pagaram seus crimes e eles, quando saíram de lá, montaram as suas empresas
de análise de sistema de segurança, tá? Eles prestam esse suporte hoje em dia para grandes empresas mesmo. Tem empresas ligadas a isso, trabalhando para a NASA, tem outras empresas trabalhando para empresas multinacionais. Então são pessoas que formaram suas empresas e eles dão suporte técnico para esse tipo de empresa. Só que muitas vezes, como eles são grandes, eles acabam se tornando os empresários e eles mesmos não dão mais suporte técnico. Eles são os empresários, são os donos das empresas e para contratação eles contratam empresas, pessoas com alto gabaritado, pessoas com alto renomados dentro da área de segurança da informação. Mas, contudo, isso entra no segundo ponto para tirar dúvida. O código-fonte, a OAB falou que o código-fonte, especificamente do caso, né, das eleições, é 100%, foi verificado 100%. Vou deixar passando agora um parecer do INAD solicitando, tá, o registro da empresa que teve todo o código-fonte para análise, que metodologias eles utilizaram, o nome da empresa, os técnicos que fizeram a análise e o porquê que a empresa que foi oficialmente utilizada não teve total liberdade de acesso a esse código, sendo que outra empresa, né, contratada teoricamente pela OAB, teoricamente, isso é a INAD que está falando no documento oficial, tá? É um documento oficial do INAD perguntando para a OAB quem são esses técnicos que tiveram total acesso, livre acesso para fazer a análise devida do código-fonte, sendo que eles não, o Ministério da Defesa não teve. Então eles estão indagando. Eu andei procurando pelo site as respostas, não tive nenhum registro de resposta até o dia de hoje da OAB se justificando sobre o parecer técnico dele relacionado às eleições. Mas o meu lado do vídeo não foi colocar a questão das eleições. O meu lado do vídeo foi a técnica e o como é tecnicamente utilizado. Eu só usei o caso das eleições como um exemplo prático da situação, de como não se deve fazer, tá? Com respeito ao técnico quando ele entra numa empresa. Porque se você contrata uma pessoa para fazer o serviço, essa pessoa tem que ter as ferramentas cabíveis. No caso do técnico, tem que ter o computador e as ferramentas, o software para analisar, tem que ter livre acesso e completo acesso ao sistema que vai ser analisado, e ainda mais se tratando de um software tão importante quanto era o caso, tá? Então é por isso que eu falo que o acesso ao código foi como eles falaram, não fui eu que disse, é no documento oficial do TSE que foi limitado, e o acesso foi limitado e não foi irrestrito, foi restrito o acesso ao código-fonte, tá? Isso daí foi desmentido, acho que 2 dias depois, se não me engano, ou 1 dia depois, no dia seguinte, o próprio Ministério da Defesa veio falando e retificando que os técnicos fizeram a documentação, fizeram a parte de análise técnica, e não sou eu que digo. Pode entrar no Telegram do Ministério da Defesa, entrar no site oficial do Ministério da Defesa. É amplamente difundido isso que eu estou dizendo. Não sou eu, é o Ministério da Defesa que está dizendo, tá? Que há vulnerabilidades e há pontos factíveis de melhorias que foi colocado no laudo deles. Digo de novo, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Defesa que está falando, tá? É o Ministério da Defesa que está falando, não sou eu. Eu só falei e entrei como exemplo.
tecnicamente falando, tecnicamente a pessoa que vai fazer uma análise técnica de segurança, ela tem que ter total acesso ao que vai ser analisado. É isso que eu disse, e nesse exemplo que eu dei, que agora está em alta, que foi do Ministério da Defesa, que não tiveram, conforme eles mesmos falaram, não tiveram total acesso ao código-fonte. Tá? Que é o fato a ser analisado. Tá bom? Tomara que tenha esclarecido. Obrigado para quem me segue, tá? E continue me seguindo. Divulgue meu canal que eu estou começando, dá uma força, tá? Agradeço a todos. Beijo. Fui.